Quero te convidar aqui no livro de Cantares. É muito interessante como Deus faz as coisas. Quando Deus começa a querer aparecer para a gente, começa a querer falar no nosso coração. Cantares 4, versículo 9. Se eu fosse dar hoje um título a essa mensagem, eu falaria assim: quando os olhos de Deus encontram os nossos olhos. Você crê nisso essa noite? Deus te conquista você através do olhar dele. E é interessante como o Espírito Santo não sabia de nada. Você se imita um pouco aqui a adoração. De repente, o próprio Deus falou que queria vir aqui te ver. E é isso que está aqui em Cantares 4, verso 9. Diz assim: tiraste meu coração, minha irmã, minha esposa, tiraste meu coração com um dos teus olhos, com um colar do pescoço. Graças seja ao Pai, porque a igreja hoje, a esposa de Cristo, está se preparando, se adornando para chegar a encontrar com Ele. Esperamos nessa expectativa, com os nossos olhares, quando todo olho verá. E é isso que esta noite desejamos, ver a Deus e Ele nos vê. Ver o nosso Senhor, Salvador, o nosso noivo, que desejamos tanto. Agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Eu quero te dizer para você que Deus nos observa de várias maneiras. E com isso Ele pode distinguir o que é bom e o que é ruim. Aqui no livro de Provérbios 15, verso 3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então agora Deus está te olhando. E aí Ele contempla para você, para ver se você é bom ou mal. Então Deus, Ele consegue olhar onde o homem não consegue olhar para você. E você imagina agora Deus olhando para você, como foi ali Samuel quando foi ungir ali ao novo rei, em 1 Samuel 16, quando a Bíblia que ele olhou para a estatura das pessoas e a beleza, e Deus foi ali corrigindo ele em 1 Samuel 16, 7. Diz assim para ele, para Samuel, porém, para Samuel ele diz: eu tenho rejeitado a este, porque eu não vejo como o homem vê. Eu rejeitei a sua estatura, eu rejeitei a sua beleza, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, eu vejo para o coração. Esta noite Deus está olhando para corações que querem verdadeiramente, ao olhar para Ele, que é realmente a janela da nossa alma, Deus está querendo olhar para dentro de nós para ver se a gente vai conquistar, como Ele conquistou a gente quando Ele olhou para a gente. Você crê nisso esta noite? Por isso, em Isaías 45, 22, diz assim: olhai para mim, sereis salvos, vós todos os tempos das nações, e saberei que eu sou Deus e nenhum outro há. Deus está falando para você: olhe para mim. Aí a pergunta é: por que olhar? Eu quero dizer para você que quando eu e você observamos, olhamos para Deus, nós vemos a forma de Deus, vemos a face de Deus, vemos a presença de Deus. Nos faz reportar lá atrás a um homem chamado Jacó, que significa suplantador, enganador, ou aquele que pisava com calhar. Conta a Bíblia que ele viveu uma vida muito desgraçada e triste, ele teve um encontro com Deus. E conta ali a Bíblia que quando ele estava lutando com aquele varão, e o dia estava amanhecendo, diz que ele começou a combater ali, e vendo aquele varão, disse assim: milagre, eu preciso ir embora. E ele disse assim: eu só vou te deixar aí quando tu me abençoares. Então eu lembro como tu chamas Jacó, não chamarás mais Jacó, mas sim Israel, aquele que luta com Deus. E naquela hora aquele homem queria saber o nome daquele que estava abençoando, consagrando, e a Bíblia diz que ele não respondeu, que não era no momento exato. Mas hoje eu quero te responder o nome daquele que abençoou Jacó e pode te abençoar. Chama-se Jesus. O nome que está acima de todo nome. O nome que invocamos para sermos salvos, que confessamos prostrado e dizemos que Jesus é o Senhor. E diz ali a Bíblia que Jacó disse naquele instante: este local é Peniel. Tenho visto Deus face a face, minha alma foi salva. Deus está dizendo esta noite: nós precisamos ver Deus para sermos salvos. Porque ver é experimentar, ver é saber a forma. Porque se a gente ouvir, a gente fica imaginando, a gente coloca tantas coisas que pode não ser. Mas quando temos com Ele uma visão concreta de Deus, nós somos salvos. Você entende isso esta noite?
Por isso que muitas vezes Deus quer saber como você está olhando para Ele, e Deus sabe como olha para você. Você entende isso esta noite? Deus está olhando para você, e Deus está te vendo. Deus está sabendo de você em todos os seus detalhes, e você está sabendo de Deus com todos os seus detalhes. Não adianta sermos como Jó, que era um homem que a Bíblia diz que temia Deus, desviava do mal, era reto, era íntegro, mas contudo era um homem mais rico, mas nunca tinha visto Deus. Depois que ele passou por aquela prova de todas as coisas, em Jó 42:5 ele diz: com o ouvido eu te ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Então Deus está querendo nesta noite te levar um patamar maior, de uma intimidade melhor. Você crê nisso? Por isso que a Bíblia está encorajando você: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Tiago 4:8. Mas para chegar, Ele diz: tem que purificar o coração e limpar as mãos que são pecadoras. Talvez o seu coração está muito em dúvida se você vai ver a Deus, e Deus está querendo te encorajar esta noite. Você verá o Senhor. Você crê nisso? Você verá o Senhor. E diante disso eu quero te fazer pensar aqui em 3 situações, as quais Jesus viu pessoas, e que essas pessoas foram tocadas profundamente para ver. Você crê nisso? E é isso que eu quero te encorajar esta noite. Olha que interessante. Foi falado aqui uma maravilha, como o Espírito de Deus testifica as coisas. Foi citado um texto aqui, Isaías 59:1, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para poder te salvar. Não é isso? E nem o seu ouvido agravado, tampado para poder te ouvir. Mas sabe o que faz que Deus te impede a mão dele de agir por você? O ouvido dele está tampado. Diz o versículo 2 de Isaías 59. Mas as vossas iniquidades, sabe o que é iniquidade? Deformação de caráter. O caráter está onde? Na face, na visão. Olha que interessante. A palavra iniquidade no hebraico é entendida como a palavra aon ou anormal, anomia. Está desajustado. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. O rosto de Deus nesta hora, nosso rosto está tampado pelos nossos pecados. E é interessante que a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores, mas sim aquele que é temente e faz sua vontade, que está em João 9:31. O que eu quero dizer com você nesta noite? Eu quero adentrar você que Deus está querendo te ver de uma maneira especial, e Deus está vendo, porque diz o salmista no Salmo 33, versículo 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e os que esperam na sua misericórdia. Guarde isso. Quem teme a Deus e quem espera na misericórdia, os olhos de Deus estão fitados agora em você. Você crê? Amém. E os olhos fitados significa que você está chamando a atenção de Deus. Amém. E é interessante que nós vamos escorrer diante dessa situação. Quando meus olhos encontram com os olhos de Deus, cria uma junção, uma simbiose, uma coisa que nos une profundamente. É uma coisa tão instantânea que não tem jeito mais desvincular de Deus. Você crê nisso nessa noite? Por isso Deus está querendo olhar para você. João, quando viu ele na ilha de Patmos, disse que os olhos de Deus eram como chamas de fogo. Deus está querendo olhar para você para te incendiar esta noite. Você crê nisso? Então eu quero ir com você agora sobre alguns olhares especiais que Deus está nos mostrando. O primeiro começa em João capítulo 9. No versículo 1 ao 7 fala de um cego que diz que Jesus estava a caminhar e diz que Jesus viu um cego de nascença. É muito interessante, eu quero que você perceba a atenção no capítulo 9, versículo 1. Jesus viu um cego de nascença. Deus já olha você desde a sua criação, desde antes que você não existia. Deus já olhava para você. Deus já tem um plano para você. E nós precisamos ver e entender o plano de Deus, que Deus entende a gente desde quando nós existimos. Talvez a cegueira que encontramos agora é para impedir o plano de Deus na nossa vida. Você está entendendo o que eu estou te dizendo essa noite? Muitas coisas para a gente, muitas vezes não dá certo. Você sabe por quê? Porque os nossos caminhos para nós parecem todos lindos, mas Deus pesa o Espírito. Provérbios 16, verso 2.
Para nós tudo está bom. Aquele homem estava com os olhos, ele não tinha visão. E Deus está muito preocupado para saber se a gente está vendo ele direitinho, se a gente está percebendo como é Deus, para entender exatamente como é a forma de Deus. O que é isso, pastor? Que loucura que é essa? Porque a Bíblia diz aqui em Números 33, verso 11, que diz que Moisés viu o Senhor face a face e falava com ele como um amigo. Deus quer te tornar amigo para você ver ele face a face, você entender a forma de Deus certinho para a tua vida. O modelo de Deus, lembra porque que Paulo diz: sede meus imitadores como eu de Cristo, porque a forma de Deus estava em Paulo, e a forma de Deus também estava em outras pessoas, como podemos pensar no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7, 8, 9 e 10 e 11, que é a história dos dois apóstolos que subiram para orar 3 horas da tarde. Então é interessante que havia um rapazinho que era coxo desde de nascença, que era colocado na porta de Formosa para que ele esmolasse. E disse que João e Pedro olharam para aquele homem. Pode olhar. Deus quer que você aprenda a olhar para as pessoas como ele olha para nós. Você entende? Os apóstolos de Jesus custaram aprender a olhar para as pessoas da mesma maneira. Porque eu posso fazer com você um comparativo aqui em João capítulo 9 e 2, que rapidamente os discípulos de Jesus, quando ainda não tinham aprendido a ver Jesus, eles perguntaram: quem pecou Jesus? Foi os pais ou ele mesmo? Jesus falou: não foi nada disso. Vai acontecer nele uma manifestação da minha glória, para que as obras de Deus sejam confirmadas. Tantas vezes eu enxergo não com os olhos de Deus, eu enxergo com meus olhos naturais. Por isso muitas vezes estamos cegos, não vemos o poder do Evangelho acontecer na vida das pessoas. Lembra que está escrito em 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século, Satanás, tem cegado o entendimento, tem tornado pessoas incrédulas, para que não resplandeça o Evangelho da glória, que é a imagem do Filho de Deus. O Evangelho é quando eu vejo Jesus nas situações. E Jesus olhou para o céu dizendo: a glória de Deus vai manifestar nele. E é isso que eu quero dizer para você. Você abrirá os seus olhos para ver a glória de Deus, amém? E quando naquele instante ninguém entendendo direito, Jesus disse: eu tenho que fazer a obra agora. Está ficando escuro e de noite ninguém trabalha. Enquanto eu estiver neste mundo, eu sou a luz deste mundo. E chegou perto daquele moço, fez lodo e fez nos olhos, disse: vai num tanque de choro, que significa enviado, e lavou os olhos, diz a Bíblia, e os olhos passou a ver. Você entende isso essa noite? Deus quer que os seus olhos se vejam, que você saia daqui enviado, para que a glória de Deus se manifeste em você. Você acredita que você vai ver? Você vai ver coisas muito maiores do que você está vendo. Você vai projetar aquilo que Deus está querendo te dar, porque o Espírito Santo quer derramar sobre você. Você quer? Joel 2:22 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que o meu Espírito será derramado sobre os filhos e as filhas, e profetizarão. E diz que os anciões terão sonhos, e os jovens, diga, os jovens terão visões. Deus está encorajando a você agora, com todo o seu vigor e vitalidade, a ser um jovem para ter uma visão, para acreditar que o tempo não passou, para que Deus faça grandes coisas por meio de você. Porque é o Espírito que abre. Na hora que Jesus fez aquele lodo, é a mesma bomba que reporta lá atrás, em Gênesis 2:7, quando Deus fazia um lodo ali e formava o homem, soprou sobre ele, e o homem passou a ser alma vivente. Você crê nisso, que Deus está querendo fazer com você uma nova criação? E naquele instante isso tudo me faz voltar lá em Atos 3. Lembra? Eles olharam para aquele moço que estava coxo no chão, esmolando com a cabeça baixa. E diz a Bíblia naquele instante, no versículo 7, eles disse: olham para mim, homem, olha para mim. Você sabe o que isso significa? As pessoas têm que olhar para você. Sabe por que tem que olhar para você? Porque em você está refletida a glória de Deus. Amém. Olha para mim como estamos olhando para você. Eu olho para uma pessoa como essa e ele fala assim: olha para mim, porque eu sou um testemunho vivo do poder de Deus na sua vida. Amém. Eu sou um testemunho que eu estava ali sem ter expectativa nenhuma. Jesus mudou a minha vida. Amém. É isso que as pessoas precisam ver em você. Eu tenho fé para você ser levantado nesta hora. Você crê nisso nesta noite?
Porque a Bíblia diz tão claramente, eu não sei se você refletiu, o que eu vou te dizer nesta noite. Quando Gênesis 3 começa a referir sobre a serpente, no versículo 13 e 14, diz que a serpente ela andaria no seu ventre, então ela tem que andar olhando para o chão. Mas o ser humano que foi tirado do chão tem que olhar para o céu, porque de onde virá o meu socorro? Tem o Senhor. Você quer isso nessa noite? Olha para cima. Aquele homem levantou e começaram a louvar. Quando eu começo a ter visão de Deus, que Deus pode transformar pessoas e pode tirar qualquer que seja a raiz, a origem dela, eu começo meu coração a se alegrar, porque Deus tem poder. Você crê nisso? A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8, ele continua, ele é o mesmo Jesus, ele está aqui, ele está olhando para cada um de vocês. Talvez eu possa ser como os discípulos do passado, perguntando qual é a origem, qual a razão. Não, é para me manifestar. É isso que Deus quer fazer nessa hora, manifestar sua presença olhando para você. Aí hoje Deus fica perguntando para você, como ele perguntou para Jeremias. Ele falou: Jeremias, eu vi você desde o ventre e te escolhi, te separei para ser profeta das nações. E ele ficou assustado. Como eu, uma criança, posso falar alguma coisa? Não se preocupa, pega aí o rolo e coma. E tocou no lado dele e ele começou a profetizar. E naquele instante ele disse assim: agora olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Jeremias 1:10. Olha, Deus está falando para a sua visão, para aquilo que é a posição que Deus te colocou. Nós precisamos olhar Deus como Ele olha para a gente. Olha a sua posição, te estabeleci sobre as nações. Você crê nisso? Olha onde você se encontra, Deus te estabeleceu ali para fazer diferença. Você entende isso essa noite? Olha onde você está. Você é como ele, se é derriba, também vai levantar. Se é para destruir, também para edificar. Se é para arrancar, também você vai plantar. Mas Deus te levantou. E ele disse, e abriu novamente a palavra de Deus. Olha a palavra veio novamente, materializou ali e disse para ele assim: Jeremias, o que tu está vendo? Ele falou assim: vejo uma vara de amoeiro. A pergunta é: que coisa mais sem sentido? O que é vara? A palavra shek significa também vigiar, velar, cumprir. E quando eu estou vendo uma vara de amoeiro, vistes bem. Deus está querendo que você veja bem as coisas que a palavra dele vai cumprir. Amém. A palavra dele vai cumprir. Ele persevera para que essa palavra cumpra na tua vida. Nós precisamos olhar para a palavra diferente. E quando eu e você aprendemos a olhar diferente, as coisas mudam. É tão interessante que essa passagem mais interessante da Bíblia, quando você começa a ver ali em Marcos 10, 46, 52, diz que Jesus está entrando em Jericó, sai de Jericó, uma grande multidão está andando com Jesus, aclamando Jesus, e diz que um homem ouve falar de Jesus. Aquele era Bartimeu, sem identidade, mendigo que estava à beira do caminho. E quando ele de repente ele começou, eu fico assim impressionado com Deus. Como Deus, como nós, parecendo que não vai fluir nada, que parece que é mais simples, é quando Deus fala. E de repente aquele homem começa a ouvir, diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está entendendo essa noite? Talvez você está ouvindo essa noite, você não tem força aqui para ver nada. Mas começa a gritar, e o povo para, e ele perseverou. E o mais lindo dessa situação é que Jesus para. Sabe, Jesus para ver pessoas. Jesus para ver a sua situação mais terrível, que você se encontra sem identidade, sem nada. E manda ainda chamar, como hoje estamos aqui te chamando você. Vai lá atrás dele. E eu quero te dizer para você, você tem que começar a ver os cegos como Bartimeu. Tem pessoas sem identidade, gente. Tem pessoas assim que nem parecem ser humano. Estão parecendo um bicho. Estão parecendo coisas esquisitas. Estão parecendo sem razão de viver nessa terra. Você tem que chegar para ele como chegou os discípulos e disse: tem de bom ânimo, o mestre te chama. Diz que ele dá um salto e lança a capa para fora. Ele não quer saber mais daquela vida e está indo. Eu imagino aquele homem indo, não estava vendo nada. Isso é atitude de quem já tem fé. Eu não estou vendo ainda Jesus, mas eu estou indo em direção a ele. Quero ter vista.
E Jesus diz no versículo 52: veja, tua fé te salvou. Aleluia! Tua fé te salvou. Se você desejar nesta noite, querido, sua fé vai te salvar. Se você começar a desejar querer vir, você vai começar a seguir Jesus. Se eu não vejo Jesus, eu não tenho como seguir. Porque você não vai conseguir ver os passos dele. Como você vai ser imitador? Como você vai ser igual? Como você vai saber quando Jesus está levantando a mão? Quando você vai saber se Jesus está correndo, se Jesus está parado? Está passando e você não está vendo. É isso que estava acontecendo com ele. O povo está passando e de repente ele ouviu: eu quero também participar. Eu também quero entrar nesse movimento de Deus aí. Eu também quero entender e dizer: é Jesus. Nós devemos andar de frente, de glória em glória. Você tem que entender nessa noite. Isso, quando eu olho para os olhos do Senhor e o Senhor olha para mim, meu coração se entrega. Aí diga para você: você verá a Deus com os olhos do seu coração. E vai vir aqui dentro, porque você vai ver Ele dentro de você. Quando eu olho para Deus, eu vou ficar agora. Aí vou ver o sorriso de Deus, o ato de aceitar ou de não aceitar. Você vai ver quando Ele está dizendo: não está certo. Isso que eu queria te encorajar esta noite, a encontrar os olhos. Já pensou, igual como diz o profeta Zacarias: e aqueles que passaram verão e plantearão como se planteia para um primogênito. É aqueles que você disse assim: eu quero que você veja Jesus. Quando você vê Ele, ele é como uma serpente levantada no deserto. Quem olha para Ele é salvo e encontra a vida eterna. Ele é o antídoto da tua vida. Ele transforma você. Você tem que olhar para Ele. Você tem que olhar lá para o Gólgota. Tem que olhar lá para o monte, aonde Jesus foi erguido e morreu, mas Ele ressuscitou. Ele voltará numa nuvem. E quando você vê, você tem que estar atento. Nós devemos ter um olhar especial para Ele. Um olhar como Zaqueu correu lá em cima. Imagina aquele anãozinho correndo e subindo aquela zambujeiras. Não sei se você sabe o que é zambujeira brava, zambujeira brava cheia de espinho. E ele subiu naquele local para ver Jesus. E Jesus olhou para ele. Talvez hoje o Senhor está dizendo: todas as dificuldades, espinhos e coisas que realmente te marcaram, que destruíram a sua vida, que emocionalmente realmente te detonam, que acabam com você, mas Deus hoje está dizendo para ti: vale a pena você sofrer por causa dele. Vale a pena as pessoas olhar para você como pequeninos, aquele que não valia nada, corrupto, imoral. Mas quando vem um encontro com ele, quando ele diz: eu vou estar na tua casa, eu imagino a alegria do coração de Zaqueu, saber: Jesus está na minha casa. Eu imagino que ele vai fazer igual Maria, de ficar sentado e ouvindo o Senhor, deleitando, porque ele é o desejado de todas as nações. Eu imagino os olhos aprisionando para as pessoas dizendo: ele é o Messias. Veja Simeão, ele disse assim: agora estou vendo a salvação. Pode me levar, Senhor. Isso é olhar, acreditar em alguma coisa que supera tudo que a gente está vivendo essa noite. É ver para Ele, como ali a Bíblia relata, para mim terminar essa mensagem. Havia um homem chamado, como a Bíblia diz ali, que havia um homem que foi o primeiro mártir. Qual era um diácono, um homem que se via amigo, que se via a porção de todos os dias. E conta a Bíblia que ele começou a falar do Evangelho. Este homem, quando começou a falar, muitas pessoas ficaram irritadas com ele, porque não olharam a face dele, mas viram a face de Deus na face dele. E começaram aquela grande batalha, que ele homem chamava Estevão. E quando ele começou a falar da palavra, ele começou a falar de Jesus, porque ele via Jesus estava repetindo sobre ele. Imagina a alegria e os olhos brilhando porque falaram de Jesus. E eles não aguentaram, porque ele está falando assim: olha, vocês o mataram, mas
chegaram Moisés, vocês sabiam o Egito? Blasfêmia, rasgaram as roupas e pegaram para apedrejamento. E levaram ele para o local e ali estava Saulo de Tarso. Você conhece a história? Atos capítulo 7. E Saulo de Tarso era executor, promotor de justiça. Ele tinha a ordem de poder eliminar aquela vida por poupar. E começaria aqui, diz que aquele homem estava prostrado. E levantando as mãos para o céu, ele disse: veja os céus abertos. Aleluia, veja os céus abertos. Estou vendo o Filho de Deus sentado na glória de Deus. Eles ficaram loucos, eles começaram a apedrejar, matar e dissipar. Quando você vê Jesus, você fala coisas que você age, porque você está olhando para o seu Senhor, você quer agradar e diz: Pai, perdoa-nos. Quem sabe o que faz? Entra no meu espírito ativo. Quando você começa a ver com Jesus, você faz coisas igual Jesus faz. Amém. Quero te encorajar nessa hora, levantar para a gente orar. Você crê nisso? Você quer conquistar a coração dele? Davi conquistou. Ele fala assim: tem visto meu Senhor do lado do meu Senhor. Estou vendo meu Senhor sentado do lado do Senhor. Você está vendo isso hoje? O trono da glória de Deus, o Senhor, sentado no alto, subindo o trono, igual Isaías teve. É isso que Deus está querendo te fazer. Entrar numa dimensão espiritual, uma visão diferente, uma visão do próprio Senhor. Feche os olhos. Abre os olhos agora, Pai, em nome de Jesus, de todos esses que querem agora ver o Senhor. E que querem agora aprender a ver o Senhor, para ver as pessoas no Senhor. Para ver o que o Senhor pode mudar, transformar vidas. Para te ver o que quis ver e Ele viu para te seguir. Para te, ó Deus, o cego de nascer, você viu, porque era para manifestar a glória. E era aquele